Minha noiva fez homenagem a todos os ex no nosso casamento. O que fiz depois chocou geral. Minha namorada fez uma homenagem a todos os seus ex-namorados durante nosso casamento. Sou Norman, tenho 29 anos e minha ex Geraldine tem 27. Estávamos juntos há 3 anos. Em teoria, estávamos no melhor momento da nossa relação. Pelo menos era isso que eu acreditava. Nos conhecemos em uma reunião entre amigos. Ela era prima de um colega do trabalho. Desde o início, me pareceu uma mulher muito alegre, com uma energia que preenchia qualquer lugar. Era sociável, divertida e sempre tinha um sorriso que contagiava a todos. Eu, por outro lado, sou mais tranquilo, reservado, daqueles que preferem escutar antes de falar. Talvez isso tenha sido o que nos fez funcionar. Éramos diferentes, mas nos complementávamos bem. Durante os primeiros anos de relacionamento, tudo foi bastante estável. Não tivemos grandes crises nem discussões graves. Geraldine era carinhosa, atenciosa e falava muito sobre o futuro. Desde muito cedo no relacionamento, ela começou a comentar sobre casamento. No início, pensei que era só brincadeira ou ilusão, mas com o passar do tempo ela ficou mais insistente. Dizia que já era hora de pensar em algo sério, que não queria perder mais anos sem um rumo definido. Eu não me sentia pressionado, mas sim surpreso. Sempre acreditei que o casamento chegaria quando os dois sentíssemos que era o momento. No entanto, Geraldine falava do assunto cada vez com mais entusiasmo. Um dia, sem aviso prévio, ela me mostrou uma lista de possíveis lugares para o casamento. Lembro que ri um pouco e disse: "Ainda não te pedi em casamento." Ela respondeu muito séria: "Mas você vai pedir." E ela estava certa. Meses depois, em um jantar com os pais dela, pedi ela em casamento. Não teve fogos de artifício nem uma produção cinematográfica, apenas um jantar íntimo e um anel. Ainda assim, ela chorou de emoção. Foi um dos momentos mais sinceros e felizes que me lembro de nós. Desde então, tudo foi planejamento. Nos casamos um ano depois daquele dia. Geraldine queria um casamento grande, com muitos convidados, música ao vivo e um salão elegante. Eu teria preferido algo menor, mais íntimo, mas aceitei porque queria vê-la feliz. Na verdade, a organização foi um caos. O tempo passou voando, os orçamentos estouravam mais do que o previsto e houve discussões por coisas mínimas, como a cor das flores ou a lista de convidados. Ainda assim, devo admitir que o resultado foi impressionante. O local estava decorado com luzes aconchegantes, arranjos de flores brancas e douradas, e um arco de rosas na entrada que parecia saído de um filme romântico. Tudo parecia perfeito. Algumas semanas antes do casamento, houve uma conversa que me pareceu estranha, embora naquele momento eu não tenha dado muita importância. Estávamos em casa revisando a lista de convidados. Geraldine estava riscando e adicionando nomes quando de repente disse: "Ei, você se incomodaria se convidássemos alguns dos meus ex-namorados?" Pensei que ela estava brincando, e perguntei se ela estava falando sério. Ela acenou com total tranquilidade: "Sim, alguns foram parte importante da minha vida. Não os vejo há anos, mas seria bonito fechar ciclos, não acha?" Fiquei mudo por alguns segundos. "Não, Geraldine", respondi. "Não faz sentido convidar seus ex para o nosso casamento." Ela deu de ombros e me olhou com um sorriso que tentava ser inocente. "Bom, não era para tanto. Só estava dizendo porque me parece um gesto maduro. Além disso, se quiser, você pode convidar suas ex também." Neguei com a cabeça. "Não vou fazer isso e preferia que você também não fizesse." Ela suspirou, murmurou um "está bem" e não voltou a mencionar o assunto. Ou pelo menos foi o que pensei. O dia do casamento chegou antes do esperado. Lembro de acordar naquela manhã com uma mistura de nervosismo e emoção. Meus amigos estavam comigo no hotel me ajudando a me preparar. Fizeram piadas, brindamos com cerveja e falamos sobre como tudo tinha passado rápido. Por sua vez, Geraldine estava em outro salão do hotel com suas madrinhas. Não a havia até que a cerimônia começou. Quando ela entrou no local, todos ficaram em silêncio. Usava um vestido branco com renda, longo e elegante, com um véu que caía até os ombros. Estava linda, não posso negar. Caminhou até mim com um sorriso enorme e naquele momento senti que tudo valia a pena. O altar estava decorado com flores brancas, as luzes eram suaves e o ar cheirava a jasmim. Os convidados estavam sentados em fileiras perfeitamente ordenadas e ao fundo eu ouvia um quarteto de cordas tocando suavemente. Era um cenário de sonho. Durante a cerimônia, trocamos votos. Os dela foram longos e emocionantes. Disse que eu tinha sido sua calmaria depois da tempestade, e comigo tinha aprendido o que era o amor verdadeiro e que queria envelhecer ao meu lado. Confesso que me emocionei. Ela chorou enquanto falava e quando chegou minha vez, tentei manter a voz firme, embora por dentro estivesse igualmente comovido. Depois dos votos veio a assinatura da certidão, os aplausos, os abraços, as fotos e o típico lançamento de arroz. Tudo saiu perfeito. O banquete também foi um sucesso. A comida deliciosa, a música alegre, as pessoas rindo e dançando. Eu me senti aliviado, feliz que tudo tinha saído bem depois de meses de estresse. Até meus pais, que costumam ser mais reservados, estavam curtindo. Lembro que minha mãe me disse no ouvido: "Dá para ver que ela te ama. Olha como ela te olha." E ela estava certa. Geraldine irradiava felicidade. Durante nossa primeira dança, ela não parava de sorrir. Tinha aquele olhar que mistura ternura e triunfo, como se estivesse vivendo exatamente o momento que sempre sonhou. Dançávamos uma música lenta enquanto as pessoas nos observavam. Eu sentia que nada poderia arruinar aquele instante, até que aconteceu. Enquanto dançávamos, ela se inclinou em
direção a mim e sussurrou no ouvido: amor, preciso fazer algo. Espero que você não se incomode. Antes que eu pudesse perguntar o que ela queria dizer, ela soltou minhas mãos e saiu correndo em direção a uma de suas amigas, uma das madrinhas. Parecia nervosa, mas também animada. Pensei que se tratava de alguma surpresa para os convidados, talvez uma música ou um pequeno discurso. Fiquei de pé no meio do salão, observando como a amiga dela arrastava um projetor e o conectava a um notebook. Geraldine pegou o microfone. Sua voz soou forte e segura, amplificada pelos alto-falantes. Atenção a todos, disse com um sorriso. As conversas pararam pouco a pouco. Os convidados se viraram para ela, curiosos. Quero dizer algumas palavras. Hoje é um dos dias mais felizes da minha vida. Ela olhou para mim e por um momento senti ternura. Eu te amo, Norman. Quero viver com você até os 80 anos em uma casa cheia de filhos e netos. Mas também vale a pena mencionar as pessoas que fizeram parte da nossa história e que, de alguma forma, graças a elas estamos aqui hoje. Houve alguns aplausos e murmúrios de aprovação. Eu sorri pensando que talvez ela fizesse uma homenagem aos pais dela ou a familiares que já não estavam presentes. No entanto, algo dentro de mim se tensionou. Não sei porquê, mas tive uma sensação estranha, um desconforto repentino. O projetor se acendeu. A luz branca iluminou uma parede vazia do salão. O notebook mostrou um slide com fundo preto e letras douradas. No centro, o título dizia: homenagem aos meus ex-namorados. Por um instante, pensei que era uma brincadeira. Fiquei parado esperando que todos rissem e que ela dissesse que era uma espécie de piada para quebrar o gelo. Mas não, ninguém riu. Só se ouviram murmúrios de desconcerto. Eu fiquei congelado. Não conseguia me mexer. Minha risada sumiu em um segundo. Geraldine continuava de pé na frente do microfone com aquela mesma expressão feliz, quase orgulhosa, enquanto o slide permanecia projetado. Alguns convidados se olhavam entre si, confusos. Outros tampavam a boca como tentando conter uma risada nervosa. Eu só sentia um nó no estômago. Não entendia o que estava acontecendo nem por que ela estava fazendo isso. Se você está achando essa história absurda, espera só para ver o que vem a seguir. Deixe seu like se você nunca passaria por isso e se inscreva no canal para não perder nenhuma história de traição. Lembro com uma claridade dolorosa do instante em que o primeiro slide mudou. Na tela apareceu uma fotografia de um rapaz jovem sorridente com uniforme de ensino médio. Embaixo da imagem, em letras cursivas, estava escrito o nome, Miguel. Geraldine olhou para a projeção com um sorriso nostálgico. Depois levantou o microfone e começou a falar. Ele é Miguel, disse com voz doce, como se estivesse lembrando de um antigo amor de juventude. Ficamos apenas 6 meses, mas graças a ele descobri como amar. Foi o primeiro a me ensinar o que era sentir de verdade. Alguns convidados soltaram uma risada nervosa. Eu fiquei congelado. Ela continuou. Miguel também foi quem me tirou de quem teve minha primeira vez. Lembro que foi doloroso, mas ele foi muito carinhoso comigo. Onde quer que ele esteja agora, guardo um carinho enorme por ele. O silêncio que se formou foi absoluto. Ninguém se movia. Nem mesmo os garçons sabiam o que fazer. Eu continuava no meio da pista de dança, olhando aquela imagem projetada na parede, sentindo como o sangue sumia do meu corpo. Juro que quis me mexer, mas não conseguia. Meus músculos estavam tão tensos que mal conseguia respirar. Era como se meu corpo tivesse me traído, como se eu estivesse vendo tudo de fora sem poder intervir. Minha mente ficou em branco. Não entendia o que estava acontecendo. Tudo era tão absurdo, tão fora de lugar, que meu cérebro simplesmente não reagia. Ela passou para o próximo slide. Desta vez apareceu a foto de um homem com camisa social tirando uma selfie em um escritório. O título dizia: Marte, meu primeiro trabalho. Geraldine soltou uma risadinha antes de falar. Ah, Marte, disse com tom brincalhão. Se ele tivesse feito bem e não tivesse me traído, seria ele quem estaria neste casamento comigo. Houve uma tentativa de riso da parte dela, um som forçado que morreu no ar. Ninguém mais riu. Ela, sem perceber o silêncio, continuou falando. Marte foi quem me ensinou tudo. Me ensinou a amar de verdade e também me ensinou a odiar. Ainda me dói falar dele, mas no final, por causa dele estamos aqui. Ela fez uma pequena pausa, olhou para mim e acrescentou entre risos. Porque ele me ensinou técnicas muito boas na intimidade que depois apliquei com Norman e por isso ele se apaixonou por mim. Ha ha ha. Ninguém disse nada. O silêncio era tão pesado que dava para ouvir o zumbido do projetor. Eu sentia um calor insuportável no rosto, uma mistura de vergonha, raiva e desconcerto. Não podia acreditar que estava ouvindo aquilo, que ela estava dizendo isso na frente de todos os nossos amigos, nossas famílias, meus pais, meus colegas de trabalho. Alguns convidados desviaram o olhar, outros simplesmente ficaram imóveis sem saber como reagir. Podia ver minha mãe tampando a boca horrorizada e meu pai olhando para o chão com uma expressão de incredulidade total. Eu continuava sem me mexer, só escutava, só olhava, até que mudou o terceiro slide. Agora aparecia outro homem. O texto embaixo dizia: Sam, o amor impossível do trabalho. Geraldine respirou fundo, ajeitou o microfone e começou a falar. Sam, bom, ele foi, mas não conseguiu terminar. Algo dentro de mim se rompeu. Já chega, gritei com toda a força que tinha. O som ecoou por todo o salão. A música parou. Todos se viraram para mim. Geraldine se assustou, baixou o microfone e me olhou com uma expressão de surpresa e confusão. O que foi, amor? Disse como se não entendesse a gravidade do que estava fazendo. É só uma pequena homenagem. O que tem de mal? O
que tem de mal? Repeti com a voz quebrada entre raiva e vergonha. Você está louca? Que porcaria você está fazendo? Caminhei direto até ela sem pensar, com o corpo tremendo. Peguei o projetor e joguei no chão. O barulho foi seco. O aparelho se quebrou em pedaços. A lâmpada apagou e o notebook que estava conectado caiu atrás fazendo um barulho metálico ao bater no chão. Alguns convidados gritaram, outros recuaram. Você é uma idiota. Gritei com a voz rasgada. Como você pôde pensar que isso era uma boa ideia? Geraldine ficou congelada. Parecia que só naquele momento ela compreendia a magnitude do que tinha feito. Eu respirava agitado, com o coração batendo tão forte que doía no peito. Olhei ao redor e vi os rostos horrorizados de todos. Minha mãe chorava. Meu pai tinha os punhos cerrados. Meus amigos me olhavam sem saber o que fazer. Este casamento acabou, disse levantando a voz. Vai embora. E todos saiam daqui. O silêncio durou alguns segundos até que alguns começaram a se levantar lentamente. Outros se aproximaram de mim tentando me acalmar. Um dos meus melhores amigos, Logan, correu até mim e me segurou pelo ombro. Mano, vem, disse com voz suave. Vamos respirar um pouco. Outros 3 amigos também se aproximaram para me apoiar. Meus pais vieram até mim. Eu mal conseguia ficar de pé. Senti as pernas fracas, a visão embaçada. Enquanto tentavam me afastar, Geraldine deu um passo em minha direção. Tinha o rosto pálido, os olhos lacrimejantes, mas ainda segurava o microfone. Amor, disse se aproximando. Desculpa, não pensei que fosse para tanto, mas calma, podemos continuar. Eu te amo. Minha mãe se colocou entre nós. Sua voz ecoou em todo o salão. Se afasta, nem pense em chegar perto dele. Vai embora. Esquece meu filho para sempre. Geraldine ignorou o aviso, continuou avançando e segurou meu rosto com as 2 mãos. Seus dedos estavam frios, trêmulos. Amor, por favor, me perdoa. Foi um detalhe mal interpretado. Nada mais. Podemos continuar com o casamento. Tirei a mão dela com brusquidão. Você é uma pessoa horrível, disse com a voz quebrada. Vai embora. Ela estremeceu, mas em vez de recuar, respondeu com algo que me deixou gelado. Mas amor, se tivéssemos convidado eles, nada disso teria acontecido. Naquele momento ouvi um grito atrás dela. Já ouviu? Vai embora. Era minha irmã mais velha, Tina. Não tinha visto ela se aproximar, mas de repente estava ali, caminhando com passos rápidos e furiosos. Pegou Geraldine pelo cabelo com força e a virou para ela. Antes que alguém pudesse detê-la, deu um tapa tão forte que o som ecoou em todo lugar. Geraldine caiu no chão, inconsciente ou atordoada. Os pais dela, que até aquele momento não tinham dito uma palavra, se apressaram em socorrê-la, embora não tentassem defendê-la. Pareciam tão confusos e envergonhados quanto todos os outros. Meus amigos me pegaram pelos braços e me tiraram do salão. A alguns metros do prédio principal havia uma pequena cabana de madeira que tínhamos alugado como área de descanso para os noivos. Me levaram até lá quase carregado porque minhas pernas não respondiam mais. Lembro de fragmentos como flashes. Logan colocando uma garrafa de água nas minhas mãos. Minha mãe acariciando meu cabelo enquanto repetia, calma, filho, já passou. Meu pai falando com os outros, pedindo que ninguém tirasse fotos e por favor desligassem os celulares. Escutava tudo distorcido, como se estivesse debaixo d'água. As vozes se misturavam, distantes. Eu só conseguia ver luzes e sombras. Sentia o peito apertado, as mãos dormentes e cada vez que tentava falar só saía um suspiro entrecortado. Não sei quanto tempo passei assim. Talvez 1 hora, talvez 2, até que finalmente consegui respirar com mais calma. A festa, é claro, tinha acabado. Os convidados tinham ido embora. Meus pais decidiram me levar para casa. Não discuti, só assenti em silêncio. Durante o caminho, olhei pela janela sem dizer uma palavra. A noite estava completamente escura. O terno grudava no meu corpo empapado de suor. Sentia uma mistura de vergonha e vazio tão profunda que mal conseguia segurar a cabeça. Quando chegamos em casa, meus pais me ajudaram a entrar. Sentei no sofá e fiquei lá olhando para o nada. Tudo era silêncio. Geraldine não voltou a ligar naquela noite nem no dia seguinte. Enquanto tentava dormir, a única coisa em que conseguia pensar era naquela tela branca com letras douradas e na frase que iniciou tudo, homenagem aos meus ex-namorados. Não podia acreditar que aquilo tinha acontecido de verdade. Passaram-se 3 dias desde aquela noite. 3 dias desde que minha vida mudou completamente. Embora o tempo pareça ter passado, na minha cabeça tudo continua parado naquele momento, naquela sala iluminada pelo projetor, com todos os rostos me olhando e aquela frase absurda na tela, homenagem aos meus ex-namorados. Não consigo dormir bem. Cada vez que fecho os olhos, volto a ver Geraldine sorrindo com um microfone na mão, falando deles como se fosse algo normal, algo bonito. Acordo ensopado de suor, com o coração acelerado, lembrando da humilhação, do silêncio, da sensação de estar preso na frente de todos sem poder me mexer. Chorei mais do que gostaria de admitir. Às vezes em silêncio, às vezes gritando de impotência. Me custa aceitar que a mulher com quem ia compartilhar minha vida, com quem fiz planos, com quem sonhei ter filhos, tenha sido capaz de fazer algo assim. Não fui trabalhar. Liguei para meu chefe no dia seguinte ao casamento e pedi férias. Disse que precisava de tempo, que estava passando por uma situação pessoal complicada. Ele não perguntou detalhes, mas pelo tom dele percebi que já tinha ficado sabendo do ocorrido. A essa altura, provavelmente todo mundo sabe. Meu celular não para de tocar. A caixa de mensagens está cheia de notificações
notificações de amigos, colegas, até conhecidos que mal vejo, todos dizendo a mesma coisa. Sinto muito, mano. Lamento que tudo tenha terminado assim. Sempre estarei aqui para te apoiar. Algumas mensagens vinham com prints ou comentários que prefiro não abrir. Não quero saber o que estão dizendo sobre mim. Não quero reviver aquela noite uma e outra vez. Decidi ficar alguns dias na casa dos meus pais. Eles insistiram que eu ficasse mais tempo, que não estava pronto para voltar sozinho. Mas depois do terceiro dia, senti que precisava voltar. Não por força, mas porque precisava continuar com minha vida, mesmo que fosse pouco a pouco. Disse a eles que ficaria bem, que só queria descansar no meu próprio espaço. Minha mãe duvidou, me olhou nos olhos e perguntou: e se ela aparecer? Não vai aparecer. Respondi com voz cansada. Ela já entendeu, ou pelo menos era isso que eu acreditava. Quando cheguei em casa, notei algo estranho desde o início. A porta não estava trancada. Meu coração acelerou. Pensei que talvez algum amigo ou familiar tivesse entrado para verificar se estava tudo em ordem, mas assim que abri a porta, o cheiro familiar do perfume de Geraldine me atingiu no rosto. Lá estava ela, sentada no sofá da sala, envolta em uma manta, com uma tigela de pipoca nas pernas e um filme tocando na televisão como se nada tivesse acontecido. Quando me viu entrar, sorriu com aquela mesma naturalidade que me desconcertou tanto. Amor, disse se levantando suavemente, estou te esperando há dias. Por favor, vamos conversar. Fiquei imóvel por um momento. Não sabia se gritava, chorava ou simplesmente dava meia volta e ia embora. Mas as palavras saíram sozinhas. Vai embora. Sai daqui. Ela deu um passo em minha direção sem perder a calma. Amor, estamos sozinhos. Você não precisa mais bancar o machão. Sei que você não quer que eu vá embora. Você também me ama. Fiquei olhando para ela em silêncio. Geraldine, você não entende nada. Minha voz tremia, não de medo, mas de raiva contida. Você me destruiu na frente de todos. Ela negou com a cabeça, se aproximando mais. Não foi minha intenção te machucar. Isso foi só uma consequência das suas decisões. Eu só queria fechar o ciclo, amor. Inclusive já tinha contatado alguns ex-namorados e eles confirmaram que iriam. Ia ser algo simbólico, algo bonito. Olhei para ela incrédulo. Era como se estivesse ouvindo uma pessoa completamente alheia, alguém desconectado da realidade. Você está louca, Geraldine, disse dando um passo em direção a ela. Você é uma pessoa sem noção, sem cérebro. Seu crânio está vazio. Você realmente pensou que isso era uma boa ideia? Ela começou a chorar, mas suas lágrimas não me comoveram. Amor, eu te amo. Calma, não fala assim comigo. Deu mais um passo e tentou tocar meu braço. Olha, vamos relaxar. Vamos deitar na cama e resolver essa briga como a gente gostava de fazer. Você sabe, o melhor das brigas de namorados é a reconciliação. Disse isso com um sorriso tímido e de repente começou a tirar a roupa. Primeiro o suéter, depois a blusa, e deu um passo em minha direção tentando me abraçar. Senti um nojo profundo, uma rejeição que nunca tinha sentido por ninguém. Você me dá nojo, disse olhando fixamente para ela. Não quero te tocar nem com um maldito pau. Você não sabe a repulsa que sinto de você, do seu corpo. Quero que você vá embora e nunca mais volte. Ela ficou parada com a roupa pela metade, me olhando com os olhos cheios de lágrimas. Não diz isso, sussurrou. Você não está sentindo isso. Eu sei. Você está magoado, mas você me ama. Não respondi. Peguei ela pelo braço com firmeza e a levei até a porta. Ela tentou resistir, mas não com força, mas com súplicas. Norman, por favor, não faz isso. A gente pode resolver, eu juro. Abri a porta e, sem olhar para ela, a empurrei suavemente para fora. Ela tropeçou um pouco, virou para mim com o rosto cheio de lágrimas. Amor, não me deixa assim. Eu te amo, eu te amo. Bateu na porta várias vezes, me chamando entre soluços. Podia ouvir como a voz dela ia quebrando cada vez mais até que finalmente foi se apagando. Não abri, não disse nada. Só me deixei cair no chão com as costas contra a porta, ouvindo meus próprios batimentos cardíacos, fortes, caóticos. Não sei quanto tempo passou até que tudo ficou em silêncio. Atualização, 2 meses depois. Passaram-se 2 meses desde aquele dia. Não voltei a saber de Geraldine. Nenhuma ligação, nenhuma mensagem, nenhuma tentativa de contato. No início, pensei que ela apareceria, que insistiria, que viria se desculpar ou justificar o injustificável. Mas não, simplesmente desapareceu. E de certo modo eu agradeço. Voltar à minha rotina não tem sido fácil. As pessoas ainda me olham com pena quando me veem na rua ou no trabalho. Alguns fingem não saber de nada, mas seus gestos os denunciam. Tive que ouvir comentários disfarçados de preocupação, frases como tudo acontece por algum motivo ou pelo menos você a conheceu antes de ter filhos. Agradeço a intenção, mas não há consolo possível para algo assim. Às vezes penso em como uma pessoa pode destruir algo tão grande em questão de minutos. Como um simples ato, uma ideia, pode apagar anos de confiança, amor e respeito. Não a odeio, não mais, mas também não a lembro com carinho. Quando penso em Geraldine, sinto algo parecido com vazio, como se fosse uma história alheia, algo que aconteceu com outra pessoa e que simplesmente me contaram. A casa ainda conserva alguns rastros dela, um suéter no armário, um perfume esquecido no banheiro, uma caneca com o nome dela. Às vezes paro para olhar esses objetos e me pergunto em que momento ela ficou assim, quando perdeu a noção do que estava certo e do que não estava. Talvez nunca vou entender. Tenho tentado ocupar minha mente com outras coisas, o trabalho,
trabalho, academia, sair para caminhar, ler. Às vezes funciona, às vezes não, mas pouco a pouco a vida segue seu curso. Embora ainda doa, pelo menos já não me paralisa. Meus pais continuam preocupados, mas sabem que preciso de espaço. Minha irmã Tina me liga quase todos os dias. Ela ainda se arrepende de ter batido em Geraldine, embora no fundo todos saibamos que ninguém a julga por isso. Eu mesmo não sei se teria feito diferente. A verdade é que aquele casamento foi o fim de algo mais que um relacionamento. Foi o fim de uma ilusão, de uma versão de mim que acreditava que o amor era suficiente. Hoje sei que não basta amar, é preciso ter respeito, empatia, bom senso e, acima de tudo, limites. E quando um dos dois perde isso, o que resta é apenas uma ruína do que poderia ter sido. Não sei se algum dia vou me casar de novo, nem mesmo sei se vou conseguir confiar assim novamente, mas pelo menos agora entendo algo que antes não entendia. O amor não se demonstra com grandes gestos, nem com palavras bonitas, nem com homenagens absurdas. O amor se demonstra nos detalhes, na consideração, em não humilhar o outro, em não usar a confiança dele como um palco para se exibir. Geraldine foi o erro mais doloroso da minha vida, mas também a maior lição. Embora ainda me doa admitir, aquele casamento, por trágico que tenha sido, marcou o início de algo novo. Minha vida sem ela,